Homem morre ao levar um tiro em tentativa de assalto a supermercado em São Paulo. Brasileiro que mora no Equador é assassinado durante férias no Rio de Janeiro. A polícia prende suspeito de atirar em estudante que tentou proteger a mãe. Exclusivo. SBT Brasil conversa com testemunha-chave de ação desastrosa da polícia que terminou com a morte de um rapaz no Rio. Chegaram dando um tiro. Médico é preso acusado de tentar matar a mulher grávida de 7 meses. 20% dos abrigos que acolhem vítimas de violência doméstica fecham no país. A polícia prende procuradora de justiça foragida, condenada por torturar criança de 2 anos. Representantes da oposição na Venezuela se reúnem com o governo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal suspende investigação contra Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Aos 97 anos, Príncipe Philip bate o carro perto de uma das propriedades da família real britânica. E a tradicional lavagem das escadarias do Bonfim reúne milhares de pessoas em Salvador. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um artista gráfico morreu em tiroteio dentro de um supermercado em São Paulo. Ele estava pagando as compras quando os bandidos chegaram. A polícia investiga se o disparo saiu da arma do segurança do comércio ou dos assaltantes. A polícia procura os criminosos que mataram um jovem durante uma tentativa de assalto na rodovia Presidente Dutra, na altura da Baixada Fluminense. O rapaz era carioca, mas morava no Equador e estava passando férias na casa da mãe. A seguir, explosão de carro-bomba deixa 10 mortos na Colômbia. Promessa da ginástica brasileira, jovem de 17 anos morre em São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu mais um recorde hoje. O Ibovespa ultrapassou pela primeira vez os 95 mil pontos. Voltamos já já. A polícia prendeu um dos suspeitos do assassinato do estudante que defendeu a mãe durante um assalto no Rio de Janeiro. O corpo de Tiago Lessa, de 22 anos, foi enterrado hoje. Em São Paulo, menos de 10% dos roubos ocorrem em casas, comércios e outros ambientes fechados. E são para esses locais que o novo decreto facilita a posse de armas para legítima defesa. Grupos de apoio às mulheres avaliam se o decreto da posse de armas pode aumentar os casos de violência doméstica. Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que a metade das mortes de mulheres foi causada por armas de fogo. Em Mato Grosso do Sul, uma empresária incentiva armas como defesa. Um médico foi preso suspeito de agredir a esposa em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela está grávida de 7 meses. Pode afirmar que dados divulgados hoje por uma ONG internacional de direitos humanos mostram que em todo o país há apenas 77 abrigos para vítimas de violência doméstica. A polícia prendeu hoje uma procuradora de justiça aposentada em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Em 2010, Vera Lúcia Santana Gomes foi condenada por torturar uma menina de 2 anos que ela pretendia adotar. O SBT Brasil ouviu com exclusividade uma testemunha-chave que prestou depoimento ao Ministério Público no Rio de Janeiro sobre o assassinato do jovem Lucas Albino. O rapaz foi morto numa abordagem da Polícia Militar. Os 4 PMs suspeitos de participar do crime continuam exercendo as funções no batalhão. A Polícia Militar limitou-se a informar que abriu um inquérito em conjunto com a Polícia Civil para averiguar as circunstâncias do fato. Subiu para 36 o número de denúncias contra o médico Augusto César Barreto Filho. O cardiologista de 74 anos é suspeito de abusar sexualmente de pacientes numa clínica em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, os abusos ocorriam desde a década de 1990. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Ainda hoje. Criminosos fizeram mais 3 ataques hoje no Ceará.
Já são 16 dias consecutivos de atentados desde o início da onda de violência. O governador do Ceará esteve hoje em Brasília para pedir mais ajuda do governo federal no combate à onda de violência no estado. Mais um pedido de socorro. O governo brasileiro recebeu hoje representantes da oposição venezuelana em mais um gesto para tentar tirar o presidente Nicolás Maduro do poder. O repórter Tiago Nolasco tem agora outras informações ao vivo. Boa noite, Tiago. Qual será o próximo passo da diplomacia brasileira? Oi, Nascimento. Boa noite para você, para a Analice e para todos. O governo brasileiro vai declarar apoio ao presidente da Assembleia Nacional na Venezuela, Juan Guaidó, para que ele comande um governo de transição e realize novas eleições. Caso Guaidó não encontre condições institucionais de assumir o poder na Venezuela, que é comandada por Maduro, não estão descartadas outras possibilidades, como um governo de transição paralelo no exterior. Durante todo o dia foram realizadas 3 reuniões no Itamaraty e também no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro se colocou à disposição para ajudar nas ações para pressionar Maduro a deixar o poder. Nascimento. Uma comitiva de 4 ministros está em Roraima para fazer uma nova avaliação do impacto da imigração venezuelana no estado. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu provisoriamente o procedimento investigatório aberto contra o assessor parlamentar Fabrício Queiroz. O pedido de suspensão foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, com quem Queiroz trabalhou até o fim do ano passado. Flávio afirma que também está sendo investigado. O Ministério Público do Rio não quis se manifestar. O advogado de Fabrício Queiroz informou que ainda não teve acesso à decisão do ministro Luiz Fux e, por isso, não irá comentar o assunto. Aos 97 anos, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, bateu o carro que dirigia perto de uma das propriedades da família real britânica. O veículo tombou, mas o príncipe não ficou ferido. Na Espanha, socorristas continuam a operação de resgate a um menino de 2 anos que caiu num poço no último domingo. Os bombeiros lutam. A explosão de um carro-bomba numa escola de formação de policiais em Bogotá, na Colômbia, deixou 10 mortos e mais de 50 feridos. O governo colombiano trata o caso como um ato terrorista. Segundo testemunhas, o motorista atropelou Há um mês, a paralisação parcial do governo americano ameaça um dos principais eventos políticos dos Estados Unidos. Patrícia Vasconcelos. 800 milhões de e-mails e senhas foram vazados recentemente na internet, numa das maiores falhas de segurança cibernética da história. A informação foi divulgada por um pesquisador australiano e publicada em sites de tecnologia. De acordo com os especialistas, uma das principais formas de se evitar a fraude é não utilizar a mesma senha para diferentes serviços online. As nuvens carregadas continuam em boa parte do país. As pancadas de chuva ocorrem de forma rápida, intercaladas com sol e calor, entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo. Outra área com chuva volumosa é o Nordeste. Somente nas áreas mais claras, entre o sul da Bahia e Espírito Santo, é que o dia fica ensolarado. No Rio Grande do Sul, a temperatura cai devido à mudança na direção dos ventos. A máxima não passa dos 28 graus em Porto Alegre. Já no Rio de Janeiro, os termômetros continuam em alta, com máxima de 39 graus e pancadas de chuva isoladas. Em Curitiba, a temperatura cai um pouco, máxima de 30. Em Cuiabá, chove forte após uma tarde quente, de máxima de 37. E na capital paulista, o calor permanece e chove também, máxima de 31 graus. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, aumentou a restrição para o sobrevoo de drones. Na semana passada, o aeroporto foi fechado por causa de um drone que invadiu o espaço aéreo exclusivo dos aviões. A tradicional lavagem das escadarias da igreja de Nosso Senhor do Bonfim reuniu mais de 2 milhões de pessoas hoje em Salvador.
A fé deixou de lado a lavagem e os devotos não paravam de chegar para receber as bênçãos do Senhor do Bonfim, amarrar fitinhas no gradil e fazer os tradicionais pedidos. Hoje mesmo vim aqui pedir pelo meu filho, pelo pai dos meus filhos e por toda a família. Boa noite. Boa noite.